Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site tvaberta.tv.br. Vou repetir, tvaberta.tv.br. Se tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Repito outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. No programa de hoje, vamos falar sobre a comunidade Bahá'í do Brasil. E os meus convidados são Luiz Belo, representante da comunidade Bahá'í no Brasil, e Paulo Moraes, conselheiro da OAB de São Paulo. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 3877-0078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vindo, Paulo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui comigo. Eu que agradeço, Martins, o convite, a oportunidade, pela primeira vez estou falando aqui com você. É uma alegria. Eu pensei que já tivesse vindo. Não. Primeira vez que estou como convidado, mas feliz. E na oportunidade de ir, vindo com o Luiz Belo num tema tão diferente, tão novo para a gente. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos aprender muito aqui hoje com o Luiz. Pelo bate-papo que a gente teve antes. Mais ou menos isso. E a demonstração absoluta de repulsa a qualquer forma de intolerância em razão da fé, né? Sem É dúvida. Inacreditável estarmos no ano 2015, Terceiro milênio, e temos pessoas que... E nós assistimos uma situação extrema, agora recentemente na Tunísia, onde a manifestação de ódio, a intolerância à religião se manifesta na forma mais terrível do ser humano, que é na intenção de matá-lo. Sem dúvida, tirar a vida de outro para afirmar sua fé. Em razão da sua fé. Luiz, muito obrigado pela sua vinda aqui, é uma alegria recebê-lo hoje. E vamos tratar de um tema que é liberdade religiosa, mas é um tema o tema ligado à liberdade religiosa e Bahá'í é um tema um pouco conhecido do povo público. Então, em primeiro lugar, seja bem-vindo aqui conosco. Paulo, Martins, desculpe, obrigado. Imagina. Agradeço, seja bem-vindo. Agradeço o convite em nome da comunidade Bahá'í. Para nós é uma honra podermos expressar um pouco a nossa repúdia em relação aos Bahá'ís que convivem no Irã. Agradeço o apoio da OAB. Eu acho que a OAB cumpre um papel na sociedade muito importante e quando cede esse tipo de espaço, com esse tipo de abrangência para um público tão nobre quanto esse que nos assiste, para nós é motivo de alegria e de honra. E também é uma oportunidade que a gente tem de dividir esse tema com a sociedade, abrindo essa discussão e tornando um pouco mais público o que acontece em termos de cerceamento dos direitos humanos em outro país, longe da nossa realidade, mas como o Paulo acabou de falar, em pleno século XXI, no ano de 2015. Chega a ser escandaloso, né? E essas manifestações de intolerância, de ódio, e ceifam vidas, enfim, e impedem que as pessoas tenham suas fé e suas crenças afirmadas. Eu queria, antes da gente entrar no problema em si, só para situar a mim, ao Paulo e ao pessoal de casa, o assinante que está nos seguindo, o que vem a ser Bahá'í? O que é essa fé Bahá'í? Aonde ela surge? Quando ela surge? Conta um pouco disso para nós, por favor. Tá bom. Bom, a comunidade Bahá'í é hoje, ou a fé Bahá'í, melhor dizendo, é a segunda religião mais difundida do mundo. Então, hoje são mais de 7 milhões de Bahá'ís espalhados em praticamente todos os países do globo terrestre. É uma religião independente que nasceu na Pérsia. Pérsia é o Irã. Na verdade, a Pérsia é o atual Irã, tá certo? Lá atrás teve a revolução com o Khomeini, que em 1939 ele proibiu que a Pérsia fosse chamada como Pérsia e ele pediu para que fosse chamada como Irã. E depois isso daí caiu por terra e hoje, politicamente, tanto faz Pérsia ou Irã, é a mesma coisa. Mas a Pérsia, a antiga Pérsia é o atual Irã. Então é uma religião que nasceu no atual Irã, antiga Pérsia, em 1844, através de um persa chamado Mirza Hussein Ali. Só uma interrupção. Pois não. Na Pérsia, atual Irã, antiga Pérsia, se professa majoritariamente a crença muçulmana. Isso. Desde 639, depois de Cristo, veio lá
a invasão árabe, depois veio os muçulmanos. Então, o Irã ou a Pérsia, ele é um país eminentemente religioso, cuja a maioria, ou quase que mais de 50%, 60% da população são muçulmanos. E é um país onde o islamismo ele impera, inclusive nas questões políticas. Quer dizer o seguinte, o Estado não é laico. Não. Essa Não, discussão exato. que a gente tem aqui no Brasil, o Estado é laico, quer dizer, ele não assume nenhuma religião como a sua orientação à população. Diferente do Brasil, o Irã é um país onde existe, inclusive, a polícia religiosa, existe um controle social por parte da religião professada pelo Estado. Ele direciona o entendimento e a fé dos seus cidadãos. Exatamente. Em 1844, Mirza Hussein, então, ele se declara como o mais novo manifestante divino. Ou seja, com essa declaração, você imagina, retroagindo em 1844, um país eminentemente muçulmano, a revolução que não houve do ponto de vista religioso, o choque religioso que esse tipo de declaração acabou trazendo. Quer dizer, a sociedade ficou, principalmente as autoridades religiosas, elas ficaram totalmente desconfortáveis com esse tipo de postura. E quando Bahá'u'lláh começa, então, a pregar, imagina, ele foi perseguido, ele foi preso e ele foi expulso do Irã à época. Ele foi ameaçado de morte, não só ele, como toda a família dele. Então, foi um choque cultural muito forte. Então, isso que nós vamos conversar um pouco ao longo do programa de hoje, nós vamos verificar que não se trata de uma ação do governo atual. Se trata, sim, de uma política do Estado, tá certo? Que vem desde o passado e que vem se repetindo em todos os governos, que tem como objetivo principal disseminar a comunidade Bahá'í. Qual é a crença Bahá'í? Traduzindo em termos concretos, o que acreditam, no que creem, ou no que creem a fé Bahá'í? Bom, a fé Bahá'í, na verdade, ela acredita no seguinte: os Bahá'ís acreditam que Bahá'u'lláh, ele é o mais novo manifestante divino para este atual momento da civilização. Então, os Bahá'ís acreditam na revelação progressiva. Ou seja, cada manifestante divino que veio na Terra, ele veio no momento em que a civilização estava numa situação mais degradante do ponto de vista do comportamento humano. Então, isso aconteceu lá atrás, no tempo de Moisés, com o judaísmo, depois veio com Jesus Cristo, com o cristianismo, depois veio com Maomé, com o islamismo, e depois agora com Bahá'u'lláh. Então, a revelação progressiva diz o seguinte: Bahá'u'lláh não está desdizendo e nem está pregando diferentemente do que pregou Jesus Cristo no passado, Maomé, Moisés, até indo retroagindo um pouco mais, Zoroastro para o zoroastrismo. Na verdade, a mensagem que ele traz é a mesma. Qual é a diferença? A forma que a civilização tinha de absorver esses ensinamentos 2000 anos atrás era uma, porque a sociedade tinha uma outra evolução, tinha um outro convívio social. Em termos de comunicação, nós não tínhamos o desenvolvimento que nós temos hoje. Então, a mensagem era adequada para aquele momento. Eu posso dar um exemplo. Moisés, os 10 mandamentos, tá certo? Um dos 10 mandamentos fala, olha, não matarás. Hoje, está claro para a civilização de hoje que a gente não deve matar o ser humano. Jesus Cristo veio falando, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje está claro para esse momento da civilização o que Jesus Cristo disse. Mas hoje, Bahá'u'lláh discute com mais profundidade o conceito de convivência em família. Como devemos respeitar um pai, como devemos respeitar a mãe, como devemos criar o filho, qual a educação que nós devemos dar para que nossos filhos respeitem os amigos,
quanto é importante a educação das crianças desde a idade em que eles já têm entendimento, já começam a falar, até a formação de adulto. Então, a mensagem de Bahá'u'lláh, ela é muito mais clara, ela é muito mais direta para esse momento da civilização. Então, os Baha'is acreditam na revelação progressiva. Essa é uma questão. Então, a gente fala sobre Só para interromper, quer dizer que Pois não não. existe a negação das outras religiões. De forma alguma. De forma alguma. Não existe não só a negação, como nos escritos sagrados, nos livros em que Bahá'u'lláh... Porque Bahá'u'lláh deixou... É isso que eu ia perguntar. Tem escrituras sagradas? Sim, nós temos o Kitab i Aqdas, que ele é equivalente, para os muçulmanos, ele é equivalente ao Corão, para os cristãos é equivalente à Bíblia, para os judeus é equivalente ao Torá. São as certo? escritas sagradas. São as escritas sagradas. Fora as escritas sagradas, Bahá'u'lláh escreveu mais de 100 livros que fala a respeito de todos os assuntos. Por exemplo, sobre tabagismo, sobre a questão do alcoolismo, Tabagismo? sobre o tabagismo. Por exemplo, os Baha'is, eles não são proibidos de fumar, mas as escrituras Baha'is desencorajam o vício com relação ao fumo. Porém, existe uma lei que fala que os Baha'is não podem beber. Por quê? Porque a bebida acaba afetando todo o comportamento. Quando você bebe, você perde controle sobre as suas ações e você volta ao estado de animal. Sem dúvida. Então, todos os principais temas que hoje a sociedade se depara com uma certa dificuldade, Bahá'u'lláh discutiu de forma profunda. Como Bahá'u'lláh, ele é um manifestante divino, para nós, Baha'is, Deus mandou todos esses ensinamentos em forma de palavras, em forma de mensagens que são lidas, debatidas, interpretadas e adotadas para que a civilização, nesse momento, possa se desenvolver de uma forma totalmente harmônica, evitando guerras e conflitos. Eu vou dar uma cortada aqui. Eu disse que a única coisa que eu não poderia garantir aqui era o tempo, né? Pois não. Eu vou ter que dar uma cortada aqui e volto já já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Obrigado e até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo.
Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo e passando pelo telefone. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje falando sobre o tema liberdade religiosa. Estamos recebendo Paulo Moraes, advogado, conselheiro da OAB São Paulo, e o senhor Luiz Belo. Luiz Belo representando a comunidade Bahá'í no Brasil. E durante o intervalo chegaram algumas perguntas aqui, nós estamos ao vivo, lembrando você de casa, se quiser nos acessar, ligue para o telefone 38770078 ou pelo site tvaberto.tv.br que a gente vai ler sua pergunta aqui ao vivo. A primeira pergunta é do Jaime. O Jaime é do Jardim Bonfilhol, ele sempre participa aqui conosco e ele pergunta, bem-vindo Jaime, antes de mais nada, boa noite, ele pergunta, os Bahá'ís acreditam na divindade de Cristo e na existência de um ser superior, Deus? Jaime, sim. Os Bahá'ís não negam a existência de Cristo e reconhecem Cristo como um manifestante divino. A fé Bahá'í, ela acredita também na unidade religiosa e na unidade de Deus. Ou seja, independentemente da religião que você professa, todas elas vão conduzir a um centro que é único, que é Deus. Ou seja, uma família que é budista, uma família que é cristã, ela não pode ser uma mais infeliz, outra menos infeliz, porque uma acredita em Cristo e outra acredita em Buda. Não. Buda é um mensageiro divino, assim como Jesus Cristo. E as duas mensagens, como a da fé Bahá'í, conduzem a um único Deus. Porque é esse Deus que foi a fonte de inspiração de todos esses manifestantes divinos, mas que cada um veio na época em que a civilização precisava de uma guia espiritual um pouco mais forte. Nós temos aqui uma outra pergunta da Lorena, do bairro da Pompeia aqui do lado. Pergunta o seguinte, boa noite Lorena, e pergunta, qualquer pessoa pode fazer parte da comunidade Bahá'í? E como obter mais informações? Lorena, qualquer pessoa pode fazer parte da comunidade Bahá'í. O que a gente aconselha é que você conheça, que você estude, para que você saiba exatamente quais são os requisitos, se é que eu posso chamar de requisito, que você passa a cumprir ao se tornar Bahá'í. Não é nada de especial, mas é interessante que você, como você vai passar a fazer parte de uma comunidade, de uma religião diferente, que você conheça para onde você está entrando. E qual seria, por exemplo, um procedimento, Por exemplo, requisito? Uma guia muito forte que nós temos é a não ingestão de bebida alcoólica. Tá certo? Por quê? Porque a bebida alcoólica, de acordo com os Bahá'ís, ela afeta a mente e a pessoa, quando bebe bebida alcoólica em excesso, ela perde o controle. Haja visto uma série de coisas que nós vemos hoje na sociedade de pessoas que estão altamente alcoolizadas. Então, se a pessoa hoje ingere álcool e ela se torna um Bahá'í, ela tem que ter ciência de que ela vai diminuindo esse vício gradativamente até ela parar desse consumo. Então, é esse tipo de ciência que eu aconselho que antes de se tornar Bahá'í, a pessoa leia, se aprofunda para ter total conhecimento. E ela pode ler aonde? Ela pode... Nós temos um site... Posso passar? Claro, por favor. www.febahai, Bahá'í você se escreve com bahai.org.br. Então, quando você acessar esse site, lá você tem todas as informações de como funciona a comunidade Bahá'í, quais são os ensinamentos de Bahá'u'lláh, quais são as escrituras sagradas, lá temos as orações,
todas as informações que você quiser. E também nós temos a Assembleia Nacional, lá também tem o endereço, que qualquer tipo de pergunta você pode enviar diretamente para a Caixa Postal da Assembleia Nacional e a comunidade prontamente responderá qualquer tipo de dúvida. Uma dúvida que me surgiu agora. Pois não. O senhor menciona o seguinte fato, que os sucessivos profetas que vieram, um sucede ao outro, sendo que o profeta Bahá'í, desculpe, não, Bahá'u'lláh. Bahá'u'lláh seria o último e tudo é uma unidade, certo? Certo. Isso, a pergunta é, eu sendo católico, eu professo a fé de um profeta. Eu posso ser católico ou cristão e ser Bahá'í? Veja, essa é uma pergunta muito interessante e muito inteligente. Eu fui criado em família católica. Então, isso significa dizer que eu cumpri todos os ritos. Eu fiz a primeira Eucaristia, depois eu me crismei, eu me casei na Igreja Católica e fazem praticamente 10 anos que eu me tornei Bahá'í. Ao me tornar Bahá'í, eu não deixei de acreditar em Cristo e também não deixei de acreditar no cristianismo. Agora, ao me tornar Bahá'í, eu passei a seguir a fé Bahá'í. Então, eu sigo todos os ritos relacionados à fé Bahá'í. Mas, por exemplo, a minha filha ainda não optou a ser Bahá'í. Que idade ela tem? Desculpa. Hoje ela tem 23 anos, a Mariane, e ela tem frequentado tudo o que está em torno da comunidade Bahá'í, mas ela ainda não fez a opção. Então, a gente respeita e deixa para que ela faça a opção. Agora, um curioso, Paulo, é que minha esposa se tornou Bahá'í há pouco mais de um ano. Há pouco mais de um ano. Então, eu me tornei Bahá'í há 10, ela veio acompanhando, ela também é de origem católica, e, recentemente, ela se tornou Bahá'í, quando ela se sentiu em paz, porque ela estava num conflito. Então, na cabeça dela, ela imaginava que ela estaria traindo Jesus Cristo, até ela entender que o Espírito, ou o sopro divino, é o mesmo que soprou em Moisés, é o mesmo que soprou em Cristo, é o mesmo que soprou em Bahá'u'lláh. E a mensagem é a mesma, só que veio em momentos diferentes. Na fé Bahá'í, vocês têm também cerimônias como as outras religiões têm? A missa na Igreja Católica? Como é que funciona isso? Nós não temos nenhum tipo de clero, então não tem nenhum tipo de rito. O que nós temos especificamente é um rito simples para o casamento, aonde os nubentes, o noivo e a noiva, ele recita uma frase e ele recebe a bênção divina. Mas a gente tem sim uma preocupação com o período pré-casamento. Ou seja, no período de namoro, o que a gente aconselha para os jovens é que investiguem o caráter, que investiguem os valores, porque é essa investigação que vai garantir a perpetuidade do casamento, tá certo? Isso que é o mais importante. E uma questão que a gente também sempre eleva nas questões relacionadas ao namoro é que não há casamento entre Bahá'ís se não houver o consentimento de ambas as famílias. Porque não adianta você unir duas pessoas e separar 50 almas. Então, se não houver o consentimento de ambas a família, então não há como os dois se casarem. Mas na prática acontece de não ocorrer casamento? Dificilmente. Mas eu acho que está certo isso, esse princípio, mas o princípio, o princípio está certo. Já ocorreram casos, já ocorreram casos, esses casos foram driblados, mas é uma guia clara que se tem. Então, vamos dar ênfase, não é ao beijo ou ao abraço, não, vamos dar ênfase a conhecimento do caráter, de valores, porque isso é que vai selar, isso que vai, na verdade, que vai ser o fator primordial para a durabilidade daquela família. Sem dúvida. Ele falou uma vez para mim, eu confesso que estou aprendendo, o Luiz tem sido aí a pessoa que tem me ensinado um pouco. Ele me explicou que existiam alguns templos Bahá'ís espalhados pelo mundo. E você me disse que todos eles são em forma de uma papoula, é isso? Isso. E tem 9 portas. Isso. Eu queria que você explicasse um pouco isso, Isso é interessante. Sobre o aspecto de simbologia, é muito interessante. Porque, na verdade, os templos Bahá'ís, o que acontece? Eles são construídos geograficamente
em lugares específicos. Os templos barrais, eles não foram construídos de forma aleatória. Aonde os templos barrais foram construídos, aqui no Brasil nós não temos um. Não há no Brasil? No Brasil não há. Nós temos aqui na região, no Chile, e um que está agora em construção no Panamá. Eles têm uma característica. Essa característica é que eles têm as entradas, eles são de forma redonda e eles têm 9 portas. Então, não importa por onde você entre, todas essas portas vão te conduzir a um centro. E esse centro, sem dúvida nenhuma, é Deus. Então, ali você verifica que a construção, ela segue uma questão geográfica, e essa questão geográfica, ela te conduz a um centro, de forma que qualquer pessoa pode entrar por qualquer porta, independentemente da sua religião, e fazer a oração de acordo com a sua fé. Portanto, não há qualquer tipo de celebração dentro desses templos, porque seria um contrassenso, tá certo? Você não pode abrir um templo ecumênico e celebrar alguma coisa lá dentro. Mas as pessoas podem ir lá e fazer... Eu tive a oportunidade de visitar o templo da Índia, que fica em New Delhi. E é uma paz impressionante, assim como eu tive com a minha esposa há 2 anos atrás, na Turquia, e eu fui frequentar eu esqueci o nome agora, aquele templo azul que tem na Turquia, a Mesquita, obrigado. A Mesquita Azul em Istambul, e eu encontrei a mesma paz, a mesma paz. A única diferença é que na Mesquita tem toda uma questão dos muçulmanos, homem de um lado, mulher do outro, é aberto para visitação até um determinado horário, depois tem as rezas, diferentemente dos templos barrais. Mas essa é a característica. Eu vou interromper um pouco por aqui, que a gente está nos minutos finais desse bloco. O Paulo vai ter que sair, então eu gostaria de ouvir as considerações finais dele. Primeiro, agradecer a sua presença. Eu que agradeço, Martins. E ouvir suas ponderações. Como as pessoas podem ver, a fé barrai, professada pela comunidade, não tem nada de assustador que possa preocupar as pessoas. Claro. E, acima de tudo, a necessidade de que a civilização, apesar do momento que vivemos, entendo, porque há pouco tempo atrás nós tivemos uma jovem sendo agredida por professar uma outra crença, aqui no Brasil, não no Irã, aqui. Teve uma então a tolerância não acontece só no Irã, também acontece aqui no nosso país, infelizmente. É que as pessoas entendam e compreendam e respeitem a liberdade da sua fé, seja ele muçulmano, budista, comunidade barrai, com todo o respeito, até porque todas, por essência, pregam a mesma coisa. A crença em Deus, a paz, o respeito ao próximo. Então fica aí o recado para que a gente entenda, aprenda um pouco mais sobre a fé barrai, mas acima de tudo que a gente aprenda a respeitar as convicções pessoais de cada pessoa. Eu vou continuar aqui com o Luiz, você vai saindo, vou me despedindo, agradecendo a você, saia intimado para voltar. Mas vai voltar para fazer um programa sozinho aqui, para a gente falar tantas coisas que tem para ser dito. Muito obrigado pela sua presença e continue conosco aqui no programa Direito e Globalização. Até o próximo bloco e obrigado por enquanto. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A
Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, muito participando. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje falando sobre um tema muito caro, que é liberdade religiosa. Estamos aqui com o líder da comunidade Bahá'í no Brasil, que é o senhor Luiz Belo. E chegou mais perguntas, durante o intervalo chegou mais perguntas. Tem uma que ficou, que é o Kleber da Lapa. Bem-vindo, Kleber. E ele pergunta, durante o regime militar no Brasil, houve algum tipo de perseguição ao movimento Bahá'í? Kleber, eu não tenho essas informações. Acredito que não houve qualquer tipo de perseguição religiosa e até um pouco mais focada aos Bahá'ís aqui no Brasil durante o regime militar. Acredito que não, mas eu posso pesquisar e responder para você com mais certeza. Até onde eu conheço, não. E a Helena de Osasco, está nos assistindo lá de Osasco, e diz... Por curiosidade, qual seria a estimativa do número de comunidades Bahá'í nos Estados Unidos, principalmente em cidades americanas vistas como progressistas? Helena, eu prefiro não chutar. Eu posso falar para você que aqui no Brasil nós somos em mais de 60 mil Bahá'ís hoje. Acredito que esse número é muito superior quando nós estamos falando dos Estados Unidos, até porque nos Estados Unidos a gente tem um templo Bahá'í lá. Nós temos 2 templos Bahá'í na América do Norte, então, eminentemente nos Estados Unidos. Eu vou pedir ao Martins que me encaminhe e eu respondo para você com maior precisão ao longo dessa semana. E o Gustavo da Liberdade pergunta, o Bahá'í pode ser maçom? Veja, a fé Bahá'í, ela não faz nenhum tipo de restrição desse ponto de vista, até porque dificilmente o maçom ele fala que ele é maçom. O que eu posso falar para você, com certeza, é que muitos ex-maçons são hoje Bahá'í. Hoje eu tenho um amigo dentro da comunidade Bahá'í que ele era maçom. Então, eu posso afirmar para você que hoje ex-maçons são Bahá'ís, mas também não há nenhuma restrição em que, para você fazer parte da fé Bahá'í, você tem que deixar de ser maçom. O que eu acho é que quando você busca alguma coisa um crescimento espiritual, você acaba abrindo mão daquilo que não te satisfaz e passa a fazer parte de outra de forma natural. E a gente já vai quase entrando no nosso tema aqui, que é uma pergunta do Joaquim de Santana, perguntando, essa eu vou responder, que eu acho que está mais dirigida a mim, existe muito preso no Brasil cumprindo pena por intolerância religiosa? Eu acho que está mais ligado à advocacia. Claro, esse tema. claro. Não, olha, não existe não, no Brasil não existe. Eu acho que a gente convive bem aqui com o tema da
Tem pessoas que são intolerantes, sem dúvida, Sem né? dúvida. E acho que até cometem crime com aquelas pessoas que agrediram uma criança, uma jovem, por Perfeito. professar uma religião que não é a dela. Mas, no geral, a gente não tem grandes problemas aí com intolerância, crimes de intolerância no que diz respeito à religião. Embora tenha aumentado um pouco aí eu acho Essa que questão de intolerância, né? eu tenho achado que sim. Mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta antes Claro. da gente entrar no tema, que é uma pergunta que as pessoas devem estar se fazendo, como eu estou fazendo. Como uma pessoa, como o senhor, que é católico, criado nas tradições católicas, batizado, crisma, casado no rito católico, se converte ou muda a sua orientação para a crença Bahá'í? Como foi esse processo? Porque deve ser um processo que muitas pessoas devem estar se indagando nesse momento. Claro. Bom, como eu disse anteriormente, eu venho de família cristã, de família católica. E sempre fui um assíduo frequentador da Igreja Católica. Sou casado, eu tenho 2 filhas. E quando a minha filha mais velha, que hoje ela tem 23 anos, ela estava com 12, 12 anos, Idade complicada, né? é uma idade muito complicada, eu comecei a ter dúvidas de como eu faria para poder educar. Eu me deparava com várias questões sociais, como companhias que talvez não seriam as melhores, vícios e outras questões que hoje a gente vive na sociedade. E eu comecei a discutir esse tema com a minha mulher. E eu tive uma experiência que eu trouxe de casa. A nossa educação hoje, nós somos 6 filhos. A nossa educação sempre foi baseada nas questões religiosas. Então a gente sempre foi... E eu não sabia como não sei educar as minhas filhas sem ter uma guia espiritual. E eu já não estava conseguindo encontrar essa guia espiritual dentro da Igreja Católica. Ou seja, o fato de frequentar a missa e todo dia a missa não estava sendo suficiente para preencher um vazio que começava a tocar a minha vida. E isso estava me incomodando muito na questão do meu papel como pai. E eu comecei a procurar outras religiões. Tem um amigo meu que ele é mormon, a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E teve um momento na minha vida que eu pensei em seguir essa religião que eu admiro muito. Mas uma vizinha minha me apresentou a fé Bahá'í e começou a me mostrar algumas coisas que a fé Bahá'í tratava na questão da educação dos filhos. E eu comecei a estudar, para querer entender um pouco mais. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu lia, mais esse vazio se preenchia. Até o momento que eu estava totalmente preenchido e estava muito feliz com o conteúdo que eu havia absorvido, e eu tinha entendido que esse conteúdo era suficiente para eu tocar a educação das minhas filhas. Foi nesse momento que eu tomei a decisão de me tornar Bahá'í, e isso aconteceu há 10 anos atrás. Muito bacana, parabéns. Agora, o senhor se tornou Bahá'í e veio ao nosso programa sensibilizado para uma questão que não ocorre no Brasil, em relação aos Bahá'ís, mas por uma questão que ocorre em outro país, aliás, no berço dos Bahá'ís, que é a antiga Pérsia, atual Irã. O que está acontecendo que está afligindo ao senhor e à comunidade Bahá'í internacional? Hoje, infelizmente, a comunidade Bahá'í do Irã, ela vem sofrendo uma perseguição que, do nosso ponto de vista, é uma perseguição que não tem o menor sentido. Recentemente, os Bahá'ís que possuem comércio naquele país, comércio como lojas de roupa, lojas de acessórios de veículos, eles tiveram o seu comércio interditado por períodos superiores a 3, 4, chegando a ser 6 meses. Esses comércios foram compulsoriamente fechados por determinação das autoridades iranianas. Por quê? Porque os Bahá'ís decidiram fechar o comércio durante os dias sagrados Bahá'ís. E quantos dias, que dias são esses, por exemplo? Por exemplo, a gente guarda alguns dias sagrados nos meses de abril, de maio, quando é o falecimento de Bahá'u'lláh,
ou o dia em que Bahá'u'lláh recebeu a inspiração divina, nós temos um outro, posso dizer assim, um outro ente dentro da fé Bahá'í, que é Abdu'l-Bahá, que é o filho de Bahá'u'lláh, que é o exemplo vivo de um Bahá'í, que serve de exemplo para todos os Bahá'ís, que a gente também guarda os dias sagrados, que é no seu nascimento e na sua morte. Então, se nós formos contar todos os dias sagrados, dariam mais ou menos 11 dias sagrados ao longo do período de um ano. E os Bahá'ís, por decidirem fechar o seu comércio, nos dias sagrados Bahá'ís, eles foram punidos pelas autoridades que falaram, bom, já que vocês fecharam os seus comércios nos dias sagrados, o seu comércio acaba fechando, o seu comércio continuará fechado por um período indeterminado, que pode chegar até mais de 6 meses. Ou seja, isso daí acaba estrangulando a atividade comercial e, em última análise, acaba fazendo com que esse comércio vá à falência. E quando esse comércio vai à falência, quem sofre é o comerciante e a família do comerciante, porque automaticamente ele perde o seu sustento. E isso é claramente um cerceamento de um direito humano. Ou seja, só porque aquele Bahá'í ou aquela família, ela professa uma fé que é diferente da maioria do país, que vai contra o que aquele país prega na sua maioria como religião, então ele é punido porque ele resolveu, de forma pessoal, guardar um dia sagrado de acordo com a sua fé. Agora, além disso, há também presos. Sim, há mais de 100 Bahá'ís que estão presos sem nenhum motivo. Uma das questões, das guias que os Bahá'ís têm é a obediência ao governo, às leis de governo. Ou seja, não faz sentido a gente fazer uma rebelião contra uma lei do governo. A menos que essa lei venha, quando você passa a obedecer essa lei, você nega a fé. Então, bom, você não vai negar a sua fé, então você desobedece a lei. Esse é a única exceção. Então, os Bahá'ís não cometeram nenhum tipo de desobediência à lei, não causaram nenhum tipo de balbúrdia pública, nenhum tipo de conflito ou guerra social. Simplesmente por ser Bahá'ís, eles foram presos. E aí, Martins, é uma questão de política de governo. Não é uma coisa que está vinculada ao atual governo do Irã. Desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica, esse tipo de política contra os Bahá'ís já vem sendo observada. Os Bahá'ís hoje, além de ter os seus comércios fechados dessa forma compulsória, eles não conseguem empregos em empresas públicas no Irã. Os Bahá'ís que trabalham em empresas públicas, ou eles são demitidos, ou eles não são nem contratados. Os Bahá'ís que trabalham em grandes corporações privadas são incentivados a serem demitidos. Eles são impedidos de frequentar no Irã tem o Instituto de Ensino Superior Bahá'í. Então tem professores que foram presos, que foram impedidos de dar aula. Então é um cerceamento, é uma questão de política de Estado, é uma perseguição clara ao desenvolvimento, à sobrevivência da comunidade Bahá'í no Irã. Luiz, eu vou ter que interromper por aqui. Novamente, já a conversa está tão interessante, mas estamos chegando no intervalo e voltamos já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais.
O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Venha fazer parte da família TV Aberta. Entre em contato conosco pelo telefone 3868-2802 e saiba como trazer o seu programa para ser exibido aqui na nossa programação através de uma associação sem fins lucrativos. Não perca essa oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Acompanhe os programas ao vivo da TV Aberta São Paulo. Toda terça-feira às 19 horas, Direito e Globalização. Quarta-feira às 19 horas, Câmara Aberta Sindical. E quinta-feira ao meio-dia, o Em Cartaz. Faça perguntas ou comentários pelo site durante o programa ao vivo. Participe! Vou falar para vocês de casa, nós estamos ao vivo, muito pelo TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Estamos no quarto e último bloco. E hoje estamos falando sobre um tema: liberdade religiosa. Nosso convidado é o senhor Luiz Belo. O senhor Luiz Belo é representante da comunidade Bahá'í no Brasil. E no intervalo chegaram duas perguntas, na verdade, uma pergunta e uma observação. Vou começar pela observação, que é do nosso amigo Jaime, que sempre participa, eu disse, do Jardim Bonfilioli. E ele diz: agradeço a resposta à minha pergunta anterior. E aproveito para lembrar que a intolerância religiosa sempre corre paralela à intolerância política, como se nota atualmente no país. É verdade, perfeito. Tá de parabéns. Aliás, Jaime, eu conheci o Jardim Bonfilioli, um bairro muito bonito, tá de parabéns. Curiosamente, eu conheci esses dias. E nós temos também a Michele. A Michele é do centro de São Paulo. E pergunta: como o Bahá'í se posiciona em relação ao Alcorão? Michele, me permita só fazer talvez uma interpretação em relação à sua pergunta. Nenhum tipo de violência prega o Alcorão. Só para deixar isso claro, o que a gente às vezes vê em termos de terrorismo e tal, não está associado ao Alcorão diretamente. Respondendo diretamente à tua pergunta hoje, o Alcorão é um livro sagrado que nós respeitamos. Eu já tive a oportunidade de ler algumas citações do Alcorão e espiritualmente ele é tão iluminado quanto qualquer outro livro sagrado. Então a gente respeita, como a gente respeita também a Bíblia. Só para talvez evidenciar um pouco a sua pergunta, é muito comum na comunidade Bahá'í uma atividade que a gente chama de reunião devocional. Essa reunião devocional é uma reunião que a gente reúne os amigos na casa dos Bahá'ís e a gente oferece um café da manhã, um café da tarde, e depois que tem essa questão do alimento material, a gente faz orações. E essas orações, a gente convida os vizinhos, e quando você convida uma pessoa para fazer uma oração, a gente não tem o hábito de perguntar qual é a religião, porque pouco importa. O importante é que você sente e ore
em cima de algum tema ou de forma genérica para a humanidade. Durante essas reuniões, é muito comum as pessoas levarem o Alcorão, a Bíblia, o Torá, abrir, fazer uma citação, fazer uma oração, fechar e continuar ouvindo a oração das outras pessoas. Isso só para deixar talvez claro para você que a gente respeita todos os livros sagrados. Tem uma pergunta aqui que é interessante, vamos fazer, que eu acabei de receber, é do Miguel de Moema, ele é meu vizinho lá, e ele diz o seguinte: por incrível que pareça, no Irã há uma comunidade judaica e outra cristã, que são respeitadas pelo governo. Não consigo, diz ele, não consigo entender por que o governo do Irã persegue a comunidade Bahá'í. Desculpe, só esqueci. Miguel. Ô, Miguel, no início do programa, eu citei, né, que o governo do Irã, ele reconhece, né, o judaísmo, o cristianismo, mas ele não reconhece a fé Bahá'í. Ele não reconhece. Por não reconhecer, não nutre um respeito por esse tipo de crença. Então, eles não reconhecem Bahá'u'lláh. Embora, como Martins mesmo lembrou, Bahá'u'lláh tenha nascido na Pérsia, tenha nascido no Irã, ele foi expulso de lá. Ele foi expulso, não somente ele, como toda a família dele foi expulsa de lá. Então, a intolerância vem também não só pelo não respeito, mas também pelo não reconhecimento. Porque poderia muito bem reconhecer. É só você procurar na história, o governo procurar na história e achar indícios. Ou então, o governo fala que ele é um falso profeta e apresente as provas. Mas não há não se acredita na questão de Bahá'u'lláh. Como também se não acredita em outras religiões, porque nós não temos somente 4 manifestantes de acordo com o que o governo do Irã reconhece em termos de religião. Nós estamos chegando ao término do nosso programa. Eu gostaria de falar um pouco mais, dar uma enfatizada, temos 5 minutos, uma enfatizada na questão da campanha. Está sendo feita uma campanha em pró da libertação e da liberdade religiosa no Irã. Eu gostaria de fechar o programa com isso. Bom, como o Irã é o berço da fé Bahá'í, a comunidade Bahá'í mundial tem muito carinho pelos Bahá'ís em todo o mundo, especialmente pelos Bahá'ís no Irã. A partir do momento em que se tomou conhecimento desse tipo de comportamento das autoridades, uma forma da comunidade Bahá'í encontrou de mostrar repúdia sobre esse tipo de comportamento foi criar uma campanha. Então, eu fui convidado, juntamente com outras pessoas, aqui em São Paulo, a entrar em contato com a rede de amigos, no sentido de buscar pessoas que defendem a causa do direito humano, que entendem a importância da preservação dos direitos humanos. E essas pessoas, então, elas se propuseram a gravar um vídeo. Esse vídeo é um vídeo simples, de 1 minuto, 1 minuto e meio, e a partir desse vídeo, então, nós vamos consolidar todos esses depoimentos, vamos traduzir, quem vai fazer isso é a comunidade Bahá'í, e vai nascer um vídeo que vai ser veiculado mundialmente, repudiando de forma veemente esse tipo de comportamento. E aí eu conheço o Paulo, porque a gente tem uma relação profissional. O que estava aqui, o Paulo, é um colega nosso que estava aqui e se ausentou, teve que se ausentar. Eu conheço o Paulo, na verdade, o escritório do Paulo, ele é um prestador de serviço da empresa no qual eu trabalho. E o Paulo, muito gentilmente, além de dar o depoimento, ele nos deu o privilégio e nos cedeu o espaço aqui dentro da OAB para que a gente pudesse debater um pouco esse tema e eu tive até a sorte de poder divulgar um pouco a fé Bahá'í. Então, eu fico imensamente grato e fico também muito contente. E mais do que isso, eu agradeço em nome da comunidade Bahá'í essa oportunidade, porque eu sei que é um espaço nobre, é um público extremamente privilegiado, então foi até além a nossa campanha com esse espaço, nesse programa, ela atingiu um nível que a gente não imaginava.
eu acho que isso daí também tem um pouco de inspiração divina nesse tipo de providência. Então a campanha é isso, a campanha é uma campanha nacional e aqui em São Paulo foi convocado um grupo de 7, 8 pessoas que estão trabalhando, essa campanha termina amanhã, elas estão trabalhando, buscando pessoas de peso na sociedade e pessoas que também não são pessoas de peso, mas pessoas que eminentemente têm a preocupação da preservação dos direitos humanos. E se alguém quiser participar, como é que faz? Eu estou assistindo o programa em casa, quero participar da campanha, quero dar minha solidariedade. Como é que eu faço? É muito simples. Você pode gravar um vídeo dizendo que você repudia, que você não concorda com esse comportamento das autoridades do Irã e que você apoia a comunidade Bahá'í nesse tipo de campanha. E esse vídeo você pode endereçar dentro do site. Eu vou falar com o pessoal amanhã para abrir um espaço dentro do site para que a gente possa receber esse vídeo. Pode repetir o site? Posso. É www.febaha'i, febahi.org.br. Nós ficaremos muito gratos em receber a sua contribuição. Eu estou no minuto final aqui, vou agradecer a sua presença, a oportunidade de ter tido contato com uma fé, uma coisa tão importante que para mim eu não conhecia, confesso que não conhecia. Agradeço a sua presença, os esclarecimentos que foram dados, eu acho que correu. Conte com minha solidariedade pessoal e como diretor de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, essa questão, porque aonde houver um perseguido, haverá sempre a solidariedade dos militantes de direitos humanos e o exercício da fé, ele deve ser livre, o Estado deve ser laico e não interferir nisso. Então tenha toda a solidariedade nossa, em necessitando, volte aqui nesse espaço e eu vou me despedindo do senhor por aqui, despedindo do pessoal de casa e desejando que nos encontremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até lá e obrigado por enquanto.